Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou trazer para vocês assim, bastante assunto interessante. Eu quero começar falando o seguinte, vocês que acompanham aqui o canal, vocês já me ouviram lá atrás, ou até agora mesmo, falando várias vezes assim, olha, a imprensa nacional ainda não entendeu o que é que está acontecendo com o Bahia, mas parece que agora eles estão começando a entender. Inclusive, eu vou trazer aqui nesse vídeo um jornalista do Band Esporte, onde ele diz que o Bahia vai ser campeão brasileiro, que pode ser campeão da Libertadores. Ele vai explicar tudo aqui e a gente vai repercutir. Eu quero saber a sua opinião. E assim, ele não falou desdenhando algo assim, meio que uma brincadeira, não. Ele falou realmente sério. Ele contextualizou o pensamento dele e ele está totalmente correto. Totalmente correto. E vou trazer aqui para vocês. Outra coisa que eu quero falar também nesse vídeo é Enio. Ontem saiu muitas informações de que o Bahia estaria negociando com esse Enio. Vamos falar sobre isso aqui e eu vou tirar todas as dúvidas. Inclusive, esse Enio tá com problema, viu? Esse Enio tá com problema. Então, se por um acaso que não aconteceu, tivesse algo, com certeza ele agora estaria sendo colocado de lado. Outra coisa também que eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês é o seguinte. Vocês devem lembrar que o Botafogo, ele tentou trocar Matheus Martins com o Bahia, né? Empurrar Matheus Martins aqui pro Bahia para levar Cauli. Só que acontece que o GE, ele trouxe uma reportagem onde ele falou sobre esse Matheus Martins. E os caras do Botafogo, repito, os caras estão pensando que o Bahia é besta, né? Que o Bahia ainda é aquele tempo. Esqueçam isso aí. O Bahia hoje é um time extremamente profissional. Extremamente profissional. E eu vou trazer para vocês a matéria do GE que fala sobre Matheus Martins. E ele é um jogador que está. Ele virou moeda de troca lá no Botafogo. Ele lá virou moeda de troca. Mas Cauli não virou moeda de troca aqui. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado, ó, deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu esqueci até de falar no início do vídeo, eu já vou aproveitar e falar sobre isso agora. Mais um jogador que o Bahia está trazendo para a sua divisão de base. Inclusive, ele é irmão, sabe de quem? Do David Martins. Após ser avaliado durante o Coffee Tournament Sub-17, o atacante Matheus Martins foi aprovado e assinou o contrato com o Bahia. Seu último clube foi o América Mineiro. Ele é irmão do meia David Martins, recém-comprado pelo Bahia. Formação do meu parceiro Marcelo Viana. Tá aqui, ó. Tá ele aí. Olhando rápido assim, lembrei até de Ronaldinho Gaúcho, viu, gente? Quando tava começando a carreira. Olhando rápido assim, tá? Quando o Ronaldinho Gaúcho tava começando a carreira dele, eu lembrei logo. Já pensou? Se a gente consegue um negócio desse aí, consegue pegar descobrir um jogador desse, atacante, tá? Atacante também. Seja bem-vindo, Matheus, irmão aí do David Martins, tá? Bora lá, bora seguir nosso giro de notícia que eu quero trazer para vocês aqui informações sobre o mercado da bola. Mais informações do mercado da bola. Olha só, esse Enio, olha só que informação. Enio será desfalque diante do Botafogo, ele joga no Juventude. Juventude recebeu proposta pelo atacante e pode acertar sua venda. O clube é mantido em sigilo, mas o atleta foi retirado da viagem para o Rio de Janeiro recentemente. O Papo recusou proposta de 3 milhões do Grêmio, tá? Tá aqui, ó, Enio, esse jogador aí. Só que, primeiro, a informação, procurei saber a informação, se teve alguma coisa, se a informação, o que chegou para mim foi, não tem nada. Não existe nada entre Bahia e esse jogador Enio. E muita gente perguntando por que ele foi retirado, por que ele não foi relacionado, por que ele não vai viajar. E a resposta tá essa aqui, ó. Cartão amarelo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro gera alerta de manipulação. Punição ao atacante Enio do Juventude. Esse aí mesmo, que disseram que muita gente disse que estava conversando com o Bahia. Punição ao atacante Enio do Juventude é investigada após casas relatarem volume anormal de aposta durante a partida contra o Modesto Vitória, no último sábado em Caxias do Sul. Tá a informação de João Pedro Brandão, Leonardo Lourenço do GE.
Olha aqui, ó. Um cartão amarelo na partida entre Juventude e Vitória no último sábado, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Brasileiro, gerou um alerta de manipulação em casa de apostas, que reportaram o caso ao governo federal e à CBF, segundo apurou a reportagem do GE. O atacante Enion, esse daí, do Juventude, foi punido pelo árbitro Paulo César da Novelli após reclamar da marcação de uma falta perto da área da equipe de Gaúcha. E olha só, as operadoras indicaram suspeita sobre o lance por considerarem que houve um volume anormal de apostas para cartão amarelo justamente para ele, Enion. E olha só, segundo apurou o GE, ao menos uma casa apontou que as apostas de que o atleta receberia advertência na partida superaram os 10% do total apostado no jogo. Espera-se que as apostas desse tipo não sejam maiores do que 1% do total e que qualquer coisa acima dos 3% já é suspeito. Superou os 10%. Então tá aí, não estou dizendo que ele não é, mas só para completar a informação para vocês, não tem absolutamente nada entre Bahia e Enion, tá? Bom, bora continuar falando aqui sobre o mercado da bola, porque como vocês sabem, o Botafogo tentou aplicar para cima do Bahia. A verdade é essa. O Botafogo tentou trocar o jogador Matheus Martins por Cauli. Na verdade, os caras queriam aplicar, porque Matheus Martins não deu certo lá e eles queriam jogar para cá. Olha só, contratado por 60 milhões, Matheus Martins não empolga e passa a ser cogitado até como moeda de troca no Botafogo. O atacante não conseguiu uma sequência de bons jogos e está longe de ser titular, mesmo após a saída de Luiz Henrique e Almada. O Botafogo tentou até trocá-lo com o Cauli nos últimos dias, mas o Bahia recusou, porque o Bahia de bobo não tem nada, mas tem clube que ainda acha que o Bahia é bobo, que vai enganar o Bahia. Então tá aí, o Botafogo tentou dar uma desperto pra cima do Bahia, um jogador que eles não querem, que eles não têm mais interesse, que eles já botaram como moeda de troca, né? Não deu certo lá, não tá conseguindo dar certo lá, aí tentou jogar pra cá e levar Cauli. Entre esse jogador e Cauli, eu prefiro o Cauli. Prefiro o Cauli, tá? Sinceramente. Deixa a Cauli aqui do que trazer esse jogador aí. Bora lá, continuar giro de notícia que eu quero trazer agora aqui pra vocês. Olha o que o jornalista lá do Band Esporte, olha o que ele falou sobre o Bahia. Bora ouvir. A cabeça do Rogério no fim. O torcedor do Bahia, muita gente estava pedindo a cabeça do Rogério no fim da temporada passada, quando o Bahia cai no segundo turno, né? Se aproveita de uma situação de estar só no Brasileiro, no primeiro turno, ocupa uma posição em cima da tabela, e quando o campeonato ganha mais times na mesma situação, fica mais difícil para o Bahia. O Bahia tem um elenco muito forte, e eu acho que é um time que tem condições de ser campeão, ou de Copa do Brasil, de Libertadores, ou de Brasileiro. Não quer dizer que vá ser. É um processo. Agora, se o Rogério Ceni for técnico do Bahia nos próximos 5 anos, com o Bahia fazendo as contratações que está fazendo, com a estabilidade que o Bahia tem, com o menino Juan Pablo a ponto de explodir aí no time principal, o Bahia vai ser campeão de uma dessas competições. Do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, de mais de um. Mas tem que ter paciência. Não é assim, não ganhar agora, já xinga todo mundo. Empatou com o Corinthians, empatou com o Inter, ó o Rogério aí. Tem que ter paciência. É um processo e eu acho que o processo está num caminho muito bom. Fazendo até um meia-culpa aqui, né, Júlio? Nós, jornalistas esportivos, a gente tende sempre a entender que num determinado momento, sempre não, mas quase sempre, entender que num determinado momento, um técnico que não está rendendo, chegou a hora de troca, que chegou a hora de mudança. E esses altos e baixos, até mais altos do que baixos, por exemplo, do Vojvoda no Fortaleza, essa irregularidade do Rogério Ceni no ano passado e tantos outros casos, né? O Tite chegou a oscilar no Corinthians antes de ganhar tudo, mostram que às vezes o treinador realmente está trabalhando mal, está numa má fase, mas nada impede que uma virada de chave, um jogo, uma vitória num clássico, faça com que o trabalho comece a render mais. Como acontece às vezes no teu trabalho de comentarista, no meu trabalho de apresentador, ou enfim, no trabalho de um engenheiro, de um arquiteto, de um advogado, às vezes você não tá bem, não está numa fase boa e de repente as coisas voltam a funcionar e não necessariamente você precisa ser demitido e tentar a sorte num outro time. Claro que existem situações em que o grupo está todo rachado, o técnico não consegue expor o que quer para o grupo. Mas... E aí cabe à diretoria olhar para essa situação e ver, opa, peraí. Claro.
Peraí. Existem situações e Eu situações. vou ceder a picuinha do vestiário, eu vou mostrar que esse cara manda mesmo e mandar um recado pros jogadores. Acho que não tem fórmula certa, né, Tomás? Tem Claro. casos e casos. Às vezes, realmente, uma troca de técnico resolve e significa um título, né? Eu acho que se o Bahia olhar para frente, pensando no longo prazo e deixar o Rogério lá, passando pelas más fases, passando pelas críticas quando elas tiverem que aparecer, e o Rogério também está preparado para ouvir, para absorver, para, de repente, mudar uma ou outra coisa. Tem mais gente que entende de futebol, não é só o técnico, né? Lógico. Então, eu acho que tem tudo para esse projeto ser um projeto de muito sucesso. Tá aí, galera, para vocês. Como eu disse, né, ele contextualizou e muito bem. Ele fala do projeto, fala de médio e longo prazo. Ano passado eu fiz muitas críticas a Rogério Ceni, não sou eu, como todo mundo, toda a mídia. E esse ano fui perguntado algumas vezes e eu disse, olha, Rogério Ceni tá melhorando. Rogério Ceni tá melhorando, a gente precisa reconhecer. Quando é para criticar, a gente vai criticar, mas quando for para elogiar, eu vou elogiar e muito. E Rogério Ceni está melhorando sim, está evoluindo. O elenco do Bahia também melhorou. Rogério Ceni está buscando novas formas de jogar com o time do Bahia. E a tendência é que realmente melhore. E eu concordo muito com ele. Eu acho que a tendência do Bahia, pelo caminho que o Bahia está seguindo, é que sim, a gente seja campeão de algo muito grande. Não sei se nessa temporada, mas nesses próximos anos que estão por vir aí. Valeu, tamo junto, nação. Até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?